Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento, melhor momento dessa quarta-feira, nosso encontro, dia 29 de dezembro. Eu começo com a nota fúnebre. Um ex-combatente lá na Itália, né? Força Expedicionária Brasileira, foi para lá como soldado, como pracinha. Dr. Vasco Duarte Ferreira. Morreu ontem aqui em Brasília aos 97 anos, com o posto de primeiro-tenente. Ele vai ser enterrado amanhã, sepultado amanhã, no cemitério Campo da Esperança, mas vai haver um cortejo de ponta a ponta da cidade. O velório dele é lá na Associação dos Ex-Combatentes, que fica no extremo norte de Brasília, e o cemitério fica no extremo sul. Haverá um cortejo fúnebre que começa às 15h de amanhã e o sepultamento com honras militares, honras de herói, está marcado para as 16 horas. Agora eu fico me perguntando o que eu tenho feito para ser digno do primeiro-tenente Vasco, que foi lá oferecer a vida, oferecer o sangue para garantir a minha liberdade. Eu nasci em 1940 e em 44 ele estava lá oferecendo a vida pela liberdade. O que nós estamos fazendo hoje pelos nossos filhos e netos, pela liberdade. É o momento de a gente perguntar. Não deixe de se inscrever e, ao final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Pois é, eu vejo no noticiário que a Petrobras já recebeu de volta do que roubaram dela 6 bilhões e 170 milhões. Agora, eu estou querendo entender como é que ninguém é responsável, ninguém roubou. O Supremo anulou processos, o pessoal está na rua de novo, mas devolveu o dinheiro, o que é uma confissão. 6 bilhões e 170 milhões, já é uma parte de devolução. Eu estou tentando entender isso, esse ato do Supremo. Aliás, a Gazeta do Povo, de Curitiba, que é um excelente jornal, hoje está perguntando que está relacionando 5 decisões do Supremo que passam simplesmente por cima do Poder Legislativo. É o Supremo fazendo lei. A começar pela decisão de outubro, eu anotei aqui, que equipara a homofobia ao racismo. E a injúria homofóbica, assim como a injúria preconceituosa, de um modo geral, fica inafiançável e imprescritível. Aí os juristas se perguntam, peraí, a prescrição é a prática normal para fazer com que o Estado resolva. Nesse caso, a prescrição é de 8 anos, mas agora é infinita. Se o sujeito comete um crime aos 20 anos, ele pode ser punido aos 60. Agora, como é crime, se o legislativo não estabeleceu que é crime? Que história é essa? A outra é o inquérito do fim do mundo, em que a própria vítima é o investigador, é o denunciante, é o juiz e é o executor naquele inquérito do fim do mundo. É outra coisa totalmente... A Gazeta do Povo está lembrando isso. A outra é a regra do passaporte sanitário. Não pode entrar no país se não tiver passaporte sanitário, isso e aquilo. Peraí, isso é questão legal. Tem que ser discutido no Congresso, assim como homofobia tem que discutir no Congresso com os nossos representantes. Os ministros do Supremo não são nossos representantes. Não foram eleitos para isso. Nem foram eleitos. Eles foram nomeados para interpretar a Constituição, resolver problemas constitucionais. Mais uma, o tal flagrante permanente, que apareceu lá no processo de Daniel Silveira. Enquanto tiver a fala dele na internet, aquilo é flagrante que não para nunca.
É uma alteração completa do conceito de flagrantes, tem que passar pela discussão entre nossos representantes. E, por fim, a quinta, desocupação de área invadida. A lei estabelece a reassunção da posse, né? Mediante medida judicial, que foi suspensa. A lei foi suspensa, mas não foi suspensa por outra lei. Como assim? Isso que eles não estão falando da Constituição suspensa em várias alíneas do artigo 5º, né? Direito de ir e vir, por exemplo. Bom, vamos em frente. Tem uma outra, agora, Tribunal de Contas da União. Ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou que a consultoria americana Alvarez e Marshall, aquela que foi administradora judicial da Odebrecht, no caso da Lava Jato, que contratou Sérgio Moro depois que ele deixou o Ministério da Justiça, que essa consultoria revele quais foram os serviços prestados por Sérgio Moro e quanto ele recebeu por isso. Tudo bem, só tem uma coisa. Eu vi a foto. Bruno Dantas estava naquele jantar, aquele último jantar em São Paulo. A foto, Renan Calheiros está com a mão no ombro dele. Aquele jantar pro Lula. Acho que deveria se declarar impedido, né? São essas coisas que a gente não entende. Agora mesmo, hoje, Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-158, se não me engano, Santana do Livramento, lá tem um porto seco, inclusive uma rua com o nome do meu pai, e uma carreta que estava cheia de relógios, óculos, roupas, sapatos, eletrônicos. Apreendeu. Tudo contrabando. O motorista é o mesmo que estava com uma carga igualzinha em 2019. E está lá solto também. É uma soltura generalizada, né? É incrível, né? Bom, aproveito para lembrar que lá em Santos, a Receita Federal apreendeu uma carga de cocaína. Gente, não é uma carguinha, não. Graças a cães farejadores. 1,2 tonelada, 1.200 quilos de cocaína. Estava misturada com suco de laranja que ia para a Espanha e açúcar que ia para Gana, de navio. No dia 27, mais meia tonelada, 561 quilos, misturado com café. Esse ano já deu 16 toneladas de cocaína apreendidas no Porto de Santos. Uau! Bom, chuva na Bahia, continuam lá o pessoal do governo desde o dia 10, né, que estão lá. Tá lá todo mundo junto andando para lá e para cá. O ministro da Cidadania, o ministro Roma, o DENIT está lá desde o dia 10, né, liberando rodovia, o ministro da Saúde, o secretário a Secretaria de Vigilância, Força Nacional, né, com insumos sanitários, o ministro Marinho, do Desenvolvimento Regional, a ministra Damares. Né, a ordem do presidente é que eles não saiam de lá enquanto não tiver tudo pacificado e resolvido. Forças Armadas também estão agindo lá. Então fica aí o registro. Gente, não há como não falar do que aconteceu com o grande Banco Brasileiro, que botou um trio lá contra a carne. E aí, bom, em primeiro lugar, o que disseram, agora a moda, né, não tem comprovação científica. A Embrapa comprova que é o contrário, né, sobre a pastagem, o boi, a pecuária, não é uma devedora de carbono, né? Então, contra o pum do boi. Né? Na verdade, é ideológico. E o Bradesco caiu nessa, né? De algum sujeito lá, é um consultor que não conhece o povo. Pessoal meio alienado, fica longe do povo, fica naquelas coisas de
ideologia de pequena cúpula, né? E fez essa campanha. Veio a reação, não é brincadeira, né? Eu acho que o banco devia perguntar para os seus gerentes que estão na ponta, tem milhares de agências, pergunte para o gerente para saber qual é o seu público. Pergunte para o gerente, ele sabe mais que o diretor que está lá na Faria Lima ou na outra, não, lá na sede. O banco não tem que se meter nisso. O banco, eu não tenho conta nesse. Agora, no banco em que eu quase tinha conta, eu tirei 80% do dinheiro que eu emprestava para o banco. No momento em que eles puseram um homem nu para as crianças ficarem olhando. Tirei. Só como aviso. Se fizer de novo, eu tiro tudo. Porque banco trata de dinheiro. Dinheiro não tem ideologia, não tem partido político, não tem religião, não tem pátria. Então cuidem do dinheiro da gente. E deixem de lá, estou de olho num outro, para quem eu também emprestei bastante. Tem lá uma herdeira que quer se meter em política, ela vai ficar só com o lado dela. Vai fazer como o outro lá que foi contra a carne e ficou com a mortadela. Bom, o tenista número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, é o número 1. Não vai participar de 2 grandes certames de tênis na Austrália, porque lá exigem vacinação e ele, então não vou. E os 2 certames vão ficar sem a estrela máxima do tênis mundial. Lá na Alemanha está acontecendo parecido. Não pode entrar para trabalhar, tem que ter a vacina, então não vou mais trabalhar. Aí, né? Inclusive em quartéis da polícia, de bombeiro, em hospitais, no exército, tem acontecido essas coisas. Gente, por falar nisso, olha só o que está acontecendo na Marinha Americana. O USS Milwaukee está lá parado em Guantánamo, em Cuba, porque dos 100 tripulantes, 24 estão com Covid. A Marinha disse que estão 100% vacinados. Em Pearl Harbor, só levantou ferros agora o destroyer Halsey, porque dos 300 tripulantes, 100 estavam com Covid. Estão indo para... Agora zarparam para San Diego. Segundo a Marinha, todos vacinados. Porta-aviões Theodore Roosevelt ficou lá em Guam. Guam fica assim a meio caminho da Nova Guiné e o Japão, né? É uma ilha. Tem uma grande base naval lá. Esse porta-aviões tem 4.800 tripulantes, né? Militares. Teve 1.000 casos de Covid e uma morte. Teve que ficar 2 meses em Guam. Agora está voltando para Miami o cruzeiro Carnival Freedom. Saiu de Miami antes do Natal, foi para o Caribe. Caso ninguém podia entrar no navio se não tivesse comprovante das doses completas de vacina. Quando chegou em Bonaire, depois em Aruba, não, aqui não chega, porque tem caso de Covid. Agora, lá em Santos, 2 navios da Costa Cruzeiros, 32 casos no total de Covid. A Anvisa não deixou desembarcar, isolou os casos de Covid, foi para Camboriú, não desembarca ninguém. Está voltando agora, vai para Ilhabela, se não me engano. Ilhabela. Depois vai ficar ao largo em Copacabana para ver os fogos. Só fazendo esse registro aqui, aliás, lamentável, não é mais uma morte de jovem que a gente lamenta. Aquele cantor que foi internado dia 15 agora, que estava cantando, estava gravando, de repente caiu. Agora os amigos dele dizem que ele já estava sentindo dor nas pernas, depois dor no peito. Trombose, edema cerebral, aí foi rins, pararam de funcionar. Ele já tinha tido uma parada cardíaca, 28 anos, o Maurílio Delmon Ribeiro, fazia dupla com Luísa. Se foi. Lamentável. Bom, gente, um dado fim de ano tem muita coisa.
IGPM terminando o ano com 17,78%. É o índice geral de preço do mercado, do atacado, etc. O ano passado foi 23%, baixou. Mas no varejo aumentou. O IPC, segundo a Fundação Getúlio Vargas, no ano passado foi 4,8% no ano, agora está em 9,32%. Bom, eu falei outro dia, gente, da indústria, né? O orgulho da nossa indústria. Eu tenho que falar do orgulho da nossa agricultura. Vejam só, o Grupo Bom Futuro colhe 1.300.000 toneladas por safra. Tem 21 beneficiamentos, armazenamentos de grãos. São dados que eu peguei do Canal Rural. Tem 9 beneficiadoras de algodão, 3 de sementes, 583.000 hectares. A SLC Agrícola, eu vi nascer a SLC lá em Horizontina, lá no Rio Grande do Sul. Agora vai ser a maior do Brasil. Está indo para 600.000 hectares. Soja, milho, algodão. A AMAGE, lá do ex-governador do Mato Grosso, 258.000 hectares de soja, milho, algodão, 1 milhão de toneladas por safra. Né? Tudo isso faz com que o Brasil chegue a 60 bilhões de superávit comercial. É isso, eu não queria encerrar sem antes falar no que eu vi na rede social da Isto É, os cristãos, foi isso mesmo? Os cristões da Índia, lá no site da Isto É. E eu vi num outro site aí que a Bahia contabilizou mais uma morte. Contabilizar é botar no deve haver, isso é fazer contabilidade. Contou mais uma morte, né? Cartilha Paulo Freire. De Brasília, Alexandre Garcia.